Só um minutinho. Bom, vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao workshop, os 7 passos do terapeuta cognitivo de sucesso. A gente vai falar bastante de terapia cognitiva, mas vamos falar muito também de como crescer profissionalmente na psicologia, ok? Vocês podem conversar comigo, alguém, por gentileza, abra aí o microfone para poder a gente bater um papo, só para poder demonstrar. Então, é um auditório absolutamente conectado. Então, você de casa, vocês conseguem ter realmente uma impressão de imersão, de estar aqui no auditório com a gente, tá? Hoje, a gente, inclusive, a gente não tem uma câmera, mas tem uma câmera que pega todo o auditório. Ela não está aqui presente hoje, mas temos essa câmera também, tá bom? Alguém quer abrir o microfone para poder a gente falar rapidinho? Rosana, Alessandra. Deixa eu ver quem está mais aqui. Carla. João, diga aí, meu amigo João, como é que você está? Tudo bem? Iranilma, seja muito bem-vindo, Iranilma. Deise, Edson, Jean, Isabel, Josilane, Juliana. Pessoal, eu quero que vocês experimentem, eu quero que vocês testem a nossa tecnologia. Então, eu quero que vocês conversem comigo. Olá, boa noite. Olá, Rosana, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem. Consegue me ouvir com qualidade? Sim, estou ouvindo bem. Pronto, essa é a experiência que a gente tem do online aqui da Metacognitiva. Então, de onde vocês estiverem, vocês conseguem conversar comigo. Mas, boa parte do pessoal que está aqui não me conhece, né? Então, temos pessoas do Brasil inteiro. Então, vamos começar me apresentando. Eu sou o Dr. Diego Gonçalves, sou doutor em psicobiologia, fui professor universitário aqui no Nordeste, em especial na cidade de Natal, mas em algumas pós-graduações também de João Pessoa e Recife. Sou terapeuta cognitivo-comportamental com 18 anos de experiência, né? Atuo desde 2006, CEO do grupo Metacognitiva, que é composto por 4 empresas, Metacognitiva, Neuropsicologia, Metacursos e Afectiva, que é uma plataforma de atendimento online. Onde vocês podem entrar na plataforma Afectiva, né? afectiva.com.br, vocês podem ter acesso. Sou ex-coordenador de mestrado em psicologia da UNP. Sou coordenador do curso de formação em TCC da Metacognitiva, junto com meu amigo Vinícius, que está aqui presente. Sou professor de pós-graduação em psicologia e sou membro da Monash University da Flórida, que é uma universidade focada especialmente em pós-graduação da Flórida, e eu sou um dos membros da Monash, agora recente, né? E sou, acima de tudo, um entusiasta por inovação na psicologia e um entusiasta por novos modelos educacionais. A gente poder realmente oferecer um modelo educacional muito bacana, realmente com qualidade, que consiga atrair a atenção de vocês. A ponto de a gente ter uma rádio aqui na Metacognitiva. Essa rádio está aqui atrás dessa parede, inclusive, né? Você tem uma entrevista com o Pedro Bade e com o meu amigo Renato. Ambos são funcionários, são psicólogos da neuropsicologia, e a gente teve esse momento de entrevista aqui com eles. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Deixa eu falar um pouquinho de mim. Deixa eu me apresentar para valer, contar um pouquinho da minha história. Fui aluno da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? E quando eu estava no 4º ano do curso de psicologia, aliás, quando eu passei no vestibular, uma pessoa, eu fui falar com meu pai, fui falar que eu tinha passado no vestibular, e tinha uma amiga do lado dele. E eu fui todo animado a dizer que eu tinha passado no vestibular, e disse, pai, passei no vestibular. Ela olhou para mim e disse, poxa, que bacana, medicina. Aí eu disse, não, psicologia. Aí ela, do jeito que estava feliz, ela deu uma murchada, aí disse assim, é um curso lindo, mas você vai morrer de fome. E eu fiquei com aquilo na cabeça, nos 5 anos do curso de psicologia. No 4º ano, eu decidi que eu tinha que mudar essa realidade, essa profecia não poderia se realizar. E aí eu criei uma lógica do que eu deveria fazer para poder crescer profissionalmente. E eu fui fazer mestrado, doutorado, me tornei professor das universidades daqui, depois me tornei gestor de clínicas, né, que é principalmente o que eu sou hoje.
uma das atividades que eu faço mais hoje é gerenciamento de vida, gerenciamento de cursos e da vida profissional de vários psicólogos. E, desde então, essa tem sido a minha maior atividade. Então, eu ajudo profissionais da psicologia a crescer e viver de maneira digna da psicologia. Esse é o meu lema, né? É isso que eu tenho trabalhado com uma boa parte dos profissionais, tanto aqui de Natal, como de outras cidades do Brasil. E por que eu faço isso? Porque disseram que eu não conseguiria. Disseram que eu não poderia. Disseram que a psicologia não dá dinheiro. Disseram que a pessoa não pode viver de maneira digna da psicologia. E eu quis provar o contrário. Essa foto, ela é uma foto muito especial. Ela significa um pouco do que a gente busca para os profissionais de psicologia. A gente tem muito essa veia criativa, né? Como eu disse, a gente tem uma rádio, a gente tem aqui uma sala de criatividade. E essa foto, ela foi no LinkedIn, na sede do LinkedIn na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. E eu e minha esposa, a gente passou um dia no LinkedIn estudando, realmente, aprendendo novos formatos de como conseguir novos modelos educacionais para poder a gente estar passando para os profissionais da psicologia. Então, vamos falar de sucesso, né? E vamos falar de quem? Vamos falar de quem, pessoal? Se a gente vai falar de sucesso aqui, vamos falar de quem é a pessoa que nós vamos falar? José William. Né? É interessante que boa parte das pessoas achavam que eu ia falar de mim. E não é de mim que a gente vai falar. A gente vai falar desse personagem, José William. Ele é o nosso terapeuta de sucesso. Ok? Eu vou contar um pouquinho, a gente vai começar a contar um pouquinho da história dele, vocês vão entender um pouco da história dele, o que é que ele passou e por que ele é um terapeuta de sucesso, apesar de ter relativamente pouco tempo como psicoterapeuta, tá? José William, ele tem formação em TCC, ACT, neuropsicologia, hipnose clínica e, no momento, ele também é um empreendedor. Mas ele tem uma história bem bacana para contar para vocês. Bom, vou passar aqui um vídeo, ele conta um pouco da história dele, e eu queria que vocês escutassem, tá bom? Vamos lá. A própria graduação, alguns professores já falam isso, que, tipo, viver psicologia é difícil, né? Alguns professores já falam isso, tipo, é difícil ter paciente, é difícil, psicólogo ganha pouco. A gente já sai um pouco da faculdade com uma crença já, né? Me formei, CRP na mão, e agora? Para onde vou? Como começar? Quanto cobrar? Né? O Diego falou, psicólogo recém-formados, vão confiar em mim? Será que eu vou resolver, né? Resolver a palavra forte, mas será que eu vou dar conta dos casos? A aparência de ser novo, se eu pegar um paciente mais velho, e se ele me jogar, né? Você tem idade para ser meu filho, e aí, o que é que eu faço? Nesse início assim que eu me formei, eu comparei, eu não sabia o que fazer. Eu não comecei logo de imediato, não me entreguei à psicologia. Trabalhava de outras coisas, ia trabalhar com carteira assinada, trabalhei como garçom, eu estou na garçom, no outro era psicólogo no final de semana, barista, porque eu tinha medo de viver da psicologia, eu não acreditava que era possível. E eu lembro até no momento que eu aluguei uma salinha, e foi prejuízo, porque eu aluguei, mas não tinha segurança de atender. As pessoas me encaminhavam para pacientes, eu falei, é um caso simples, ansiedade. Você dá conta, aí inventava uma desculpa ou outra, agenda com todos os horários disponíveis. Não estou com tempo. Foi só prejuízo financeiro. Estava no desespero, como o Diego falou, desistindo da psicologia, o Diego me convencendo, vamos fazer o curso. Decidi fazer. Né? E pronto, após o curso, do que a gente foi aprendendo, foi onde teve essa grande chave, né? Que eu comecei a ver possibilidades, comecei a identificar as falhas que eu estava cometendo, as minhas inseguranças, e aí a gente foi trabalhando junto, né? E a partir disso, é onde a gente consegue, de fato, mudar a situação. O que Diego passando em aula, vou colocar em prática, vou testar isso, vou colocar, né, sempre experimentando. E aí, com o tempo, essa agenda está aumentando. Hoje, a agenda cheia. Não tem mais vaga, assim, para online, para presencial, está toda cheia. Por aqui, não dá para pegar mais a agenda. Hoje, já tem os atendimentos toda cheia. E cobrando valor já cheio, valor sem ser social. E tem quem fique, né? Tem quem paga.
tem quem recomenda, tem quem... posso passar esse contato para outra pessoa? Desculpa, dessa vez é apenas os pacientes particulares. Particulares, deixa eu ver, dividido assim, tem mais ou menos, acho que uns 30. Olha só, já mexe já dá. 30 Uns pacientes 30 pacientes particulares. já é mestre, já dá. Então, olha só que bacana. Então, o curso começou em abril do ano passado. O Irving começou a fazer. Em abril do ano passado, o Irving estava começando a transição dos outros trabalhos que ele fazia para o plano de saúde. Então, ele não tinha nenhum paciente particular. Era só de plano de saúde. E um ano depois, 13 meses, né? A gente acabou de passar mais. 13 meses depois, ele tem pacientes particulares. Olha, me sinto feliz, satisfeito, seguro, né? De sair de um momento de insegurança e você se sentir feliz com o que você faz. Né? Você está ali confortável. Foi um processo que foi construído aos pouquinhos, então isso é muito gratificante. Essa brincadeira que a gente fala que ele é um mestre Jedi, isso era uma brincadeira que a gente tinha no outro curso que nós fazíamos, que era o QRT. E aí, quando a pessoa conseguia chegar numa pontuação específica, a gente dizia que ele era um psicólogo Jedi, né? Ele era um mestre Jedi. A gente conseguia chegar numa pontuação específica. Bom, e aqui, pessoal, eu vou contar brevemente a história dele, porque ele é o nosso personagem, é o personagem que vai guiar todos os 7 passos do psicólogo, do terapeuta cognitivo de sucesso. Aqui é o Irving na faculdade, ele foi meu aluno na faculdade, né? Quando eu era professor da UniRN, o Irving, ele era meu aluno, e ele sempre foi um aluno muito participativo, né? Era um aluno muito dedicado, ele entendia um pouco de tecnologia, então ele estava sempre me ajudando. E o Irving se formou e eu perdi o contato com o Irving. Tá? Então aqui, ele na UniRN, ok? Com os amigos dele. Eu fui professor universitário de 2010 até o ano passado, até 2022, quando eu decidi que aquele modelo ele não funcionava mais para mim. Eu não via sentido mais naquele modelo. Eu saí, inclusive, coordenador do programa de mestrado. Era coordenador do programa de mestrado em psicologia da UNP, e eu pedi desligamento em função de a lógica realmente não fazer mais sentido para mim. Por quê? Porque os cursos de psicologia eles são extremamente teóricos. Muita teoria e pouquíssima prática. Faz sentido para vocês? Vocês podem botar no chat ou podem abrir o microfone. Faz sentido? Às vezes a gente fica discutindo a mesma coisa 3, 4, 5, 10 vezes e no fim falta prática. Falta realmente a habilidade, desenvolver o know-how. Saber exatamente o que fazer diante de alguns contextos específicos. Exatamente por conta disso que eu decidi criar um modelo totalmente diferente. Né? Exatamente por conta disso que surgiu o curso de formação, e o QRT, e o Engaja Psi, e todos os cursos que a gente vem trabalhando nos últimos tempos aqui na Metacognitiva. Tá bom? Então, a faculdade, ela, infelizmente, ela não tem preparado o psicólogo para o mercado. O psicólogo, quando ele sai hoje, ele não sabe simplesmente o que fazer. Ele não sabe como tocar a vida dele. Né? Ele não sabe como abrir um consultório, ele não sabe que impostos ele vai pagar, ele não sabe como ele vai atrair pacientes se ele for psicoterapeuta. Né? Nem todo psicólogo vai trabalhar com psicoterapia, mas vamos convir que é um número altíssimo. A gente está falando aí de 60% da classe dos psicólogos que trabalham com psicoterapia em algum grau. Não prepara para a prática, então a gente fica 4 anos quase sempre discutindo teoria, e aí no último ano, sem basicamente nenhum treino, a gente vai para as clínicas escolas. E nas clínicas escolas, a gente vai quase por tentativa e erro, né? O professor ele não tem como olhar se você está fazendo correto ou errado. Ele tem que contar com um relato do aluno, que nem sempre passa realmente a coisa de maneira fiel. Ou porque tem medo de reprovação, né? Ou porque realmente ele não sabe quais são os pontos mais relevantes além do processo. Então, a faculdade não tem preparado esse modelo, ele é um modelo de sempre, mas é um modelo que ele precisa mudar. A gente precisa realmente fazer correções eventuais de algumas condutas do processo psicoterápico. É raso no conhecimento, pessoal, e eu vou provar isso. É raso no conhecimento boa parte das vezes. Né? Primeiro, porque não dá realmente para se aprofundar.
a gente fica discutindo muitas vezes, como eu disse, as mesmas coisas e a gente não consegue ter um aprofundamento. Não te ajuda a desenvolver as habilidades que promoverão o seu desenvolvimento profissional. Então, as habilidades para poder você crescer profissionalmente, elas não são trabalhadas na faculdade, é sempre muito no campo teórico, né? E, voltando ao Irving, por conta de todas essas dificuldades que a faculdade gerou a ele, ele desistiu da psicologia. Perdi o contato com ele, e o Irving, como ele mesmo disse, foi fazer várias outras coisas. Ele foi ser garçom, né? Então, ele foi ser garçom, foi ser barman, e quando eu encontrei o Irving, ele estava aprendendo a ser tatuador. Ele estava estudando para fazer tatuagem. E um dia eu me encontro com o Irving, no shopping, e dei um abraço nele, e ele disse, meu amigo, como é que você está? Está atendendo e tal? E ele sempre foi um bom aluno, ele foi um excelente aluno. E aí ele me disse, Diego, eu desisti da psicologia. Eu disse, por quê? Ele disse, cara, é muito difícil, 2 anos de formado, eu não tenho paciente, nunca tive paciente, né? Aluguei sala, inclusive, que eu não consegui ter paciente para isso. Fiquei 6 meses pagando sala e não chegou nenhum paciente. Então, assim, eu desisti. Eu vi que não é o meu caminho. E eu disse para ele, oi, cara, eu não quero tentar mais uma vez? Você não quer fazer tentativa? Ele disse, Diego, eu não sei, eu já estou muito desgastado, estou com dificuldade financeira, estou com problemas financeiros, eu estou trabalhando de garçom para poder pagar minhas contas, então eu vou desistir. E aí eu insisti um pouquinho mais, e disse, rapaz, vamos fazer o seguinte, vem para uma aula. E ele veio para uma aula. E aí eu perguntei para ele o que ele tinha achado, e ele disse, gostei muito. Eu falei, e aí? Ele disse, tá, eu vou tentar. E aí ele entrou no curso de formação, né? Se eu não me engano, 2018 para 2019, ele entrou no curso de formação, e aqui ele fez grandes amigos, aqui a coisa começou a acontecer para o Irving, tá? E eu vou mostrando isso devagarinho para vocês. Então, essa aqui foi a jornada de Irving fora da psicologia. Então, fora da psicologia, ele foi trabalhar de várias outras coisas para poder minimamente se sustentar. Tá bom? A faculdade de psicologia. Quando a gente fala em TCC comportamentalismo, boa parte das vezes as informações são passadas de forma errada. Behaviorismo é passado de maneira muito errada. TCC é um pouquinho menos, mas também é passado de maneira equivocada. Tá? Tem muitas informações que são passadas sobre o behaviorismo, por exemplo, sobre o comportamentalismo, que eles não condizem com a realidade. Um exemplo muito claro e muito típico. Behaviorismo, eu quero que vocês respondam, tá? Trabalha ou não com a mente? E aí? Vamos lá. Behaviorismo trabalha ou não com a mente? Quero que vocês respondam no chat. Estou esperando a resposta de vocês. Me dizem o que é que vocês escutaram na faculdade. Quem quiser também pode abrir o microfone para poder conversar comigo. E aí, pessoal? Behaviorismo trabalha com o quê? Trabalha com emoções, sentimentos, eles consideram tudo isso. Não trabalha com... Não. A Lita botou aqui uma resposta interessante. Trabalha com comportamento. Alguém falou, não consegui escutar direito. Quem foi que falou? Foi João. Foi João. Trabalha com comportamento, mas considera também emoções, sentimentos. João, de onde foi que você tirou isso, João? E aí, João? Concordo. Comportamento. Pessoal, olha só. Tudo depende da maneira como a gente vê os fatos. João tem razão. Se considera, sim, todos esses processos. Mas, tipicamente, os professores de psicologia vão falar o seguinte: o behaviorismo trabalha somente com comportamento, tá? Só que Skinner, ele divide comportamento em comportamentos públicos e privados. E quando a gente fala em comportamento privado, a gente está falando de dor, pensamento, emoção. O que o behaviorismo não trabalha com mentalismo, não trabalha com processos internos. Eles são considerados. Apenas o que o Watson, inclusive, falava é que a gente não tem acesso. A gente não tem como acessar isso aqui. A gente tem como inferir. Então, mesmo o terapeuta, ele infere a partir da linguagem, do comportamento não verbal, ele infere quais são os pensamentos, né? Mas ele não nega que eles existem, não há uma negação por parte do behaviorismo. Então, o behaviorismo não trabalha com mentalismo. Pensamento
para o behaviorismo é comportamento, emoção é comportamento, dor é comportamento. O que seria o mentalismo? É aquela coisa de a pessoa, sei lá, cometeu um crime, aí diz, rapaz, não fui eu, foi minha mente. Isso é mentalismo. Então, assim, foi você, não foi sua mente. Tá bom? Então, a primeira coisa é essa. São as informações que são passadas de maneira equivocadas. Tá? E vamos convir que para ser um bom terapeuta é necessário ter as informações adequadas. Deixa eu fazer uma segunda pergunta para vocês. TCC, trabalha ou não, ou tem ou não o conceito de inconsciente? Vamos lá, sim ou não? O que é que vocês escutaram na faculdade? Não? Cara, Não. não. Não trabalha. É isso? Quem mais quer falar? Eu trabalho assim com o inconsciente cognitivo. Inconsciente cognitivo. O inconsciente cognitivo. Isso existe? Existe os processos conscientes não respondidos, identificados adequadamente, eles ficam reverberando na cognição. E isso pode desencaminhar diversos outros processos disfuncionais e mal adaptados. Estou longe de onde você tirou isso, pelo amor de Deus. Ué, eu tirei isso estudando, lendo, aprendendo. Oi, Solange, você está certíssima. Solange Carla também falou uma coisa correta aqui. TCC tem conceito de inconsciente, só não é o conceito freudiano de inconsciente. Mas, inclusive, Beck, nos axiomas, uma coisinha chamados axiomas da terapia cognitiva comportamental, e eu vou mostrar já isso, ele tem esses conceitos, tá? E aí ele consegue fazer uma divisão de consciência que eu vou mostrar já para vocês, tá bom? Então, pessoal, os conceitos eles são equivocados, eles são trabalhados, são rasos nas faculdades. E aí a gente cria, boa parte das vezes, não psicólogos, mas a gente sai da faculdade de psicologia torcedores. Tem o torcedor da psicanálise, tem o torcedor da TCC, tem o torcedor da Gestalt, entendeu? Então a gente sai com torcedores, pessoas que torcem por uma abordagem, mas que às vezes sabem de maneira muito rasa sobre aquela abordagem. Né? Ele não tem exatamente o domínio do funcionamento adequado, da compreensão daquela abordagem. Sabe de maneira muito rasa, boa parte das vezes. Então, o primeiro grande passo que a gente precisa ter para ser realmente esse terapeuta de sucesso, que o Irving, inclusive, adquiriu muito bem, é conhecimento teórico. Agora, conhecimento de verdade, não conhecimento raso. Né? Então, o terapeuta cognitivo que deve conhecer de maneira aprofundada todo o repertório da terapia cognitivo-comportamental, desde a sua filosofia até como aplicar na prática clínica. E, tipicamente, o que a gente costuma ver é a aplicação prática sem filosofia. Isso que eu estou falando para vocês, dos 10 axiomas, é a filosofia da terapia cognitiva. No final da aula, eu vou mandar um artigo para vocês, que é justamente o que eu trabalho no curso de formação para vocês compreenderem. Existem artigos, livros e materiais que falam sobre isso. E Solange e Carla estão certíssimos do ponto de vista. Né? Carla falou de pré-consciente. Realmente, esse é o conceito. Tá? Então, as pessoas, a maioria das vezes, quando elas vão estudar terapia cognitiva, elas acham que vão estudar somente isso aqui. Porque é crença nuclear, crença intermediária, pensamento automático, né? A situação que é o desencadeador, gerando emoção, comportamento e reação fisiológica. Diego, a gente vai estudar isso? Vamos, vocês vão estudar isso. Tá? Isso aqui é importante. Mas isso aqui é uma simplificação. Isso aqui, Beck tem uma grande vantagem sobre outros autores da psicologia. Ele é extremamente didático. Então, ele é muito didático. Então, ele simplifica. Tanto ele quanto a Judith Beck, os livros, eles são muito simplificados. Mas eles não correspondem à totalidade do que significa os processamentos de informação, né? Os processamentos cognitivos. Ok? Então, isso aqui vocês vão estudar, certo? O que é pensamento automático, o que é intermediário, tudo isso aqui será estudado. Mas também vocês vão estudar isso aqui. Vocês vão estudar que filosofia é essa, né? E como é que a TCC compreende todo esse processo. Então, como o Carla mencionou aqui, na verdade, a consciência para Beck é dividida em pré-consciente, consciente e metacognição. Por isso que o nome da clínica
né, da minha clínica, chama metacognitiva, que é o se debruçar sobre o seu próprio pensamento. Então, eu estou aqui me debruçando sobre o meu pensamento. Eu estou prestando atenção, estou focado e fazendo aqui uma análise do meu próprio pensamento. Por que pré-consciente, não inconsciente? Por que Beck fala em pré-consciente? Porque são processos que eles estão... você não está tendo acesso direto a eles nesse momento, mas, de repente, com algum estímulo, você pode ter esse acesso. Você pode acessá-los, tá? Quer ver? Vamos fazer aqui uma brincadeira com isso. Alessandra, abre o microfone, por favor. Dá um oi aí, Alessandra. Se você estiver aí ainda. Estou aqui. Alessandra, vamos fazer uma brincadeira. Eu quero que você me relate sua memória mais antiga com sorvete. Sorvete. Sorvete, a mais antiga que você conseguir encontrar aí na sua cabeça. Quando eu era novinha, eu veraneava. Certo? E a gente ia muito para a praia e passava o dia na praia. Certo. E tinha aqueles picolé de caicó que o pessoal Picolé de não sei se vende aí ainda, mas vendia na época. É melhor que Häagen-Dazs. Picolé caseiro de caicó. Pronto, eu acho que é a memória mais antiga que eu tenho de sorvete. Assim, não é sorvete, é picolé, mas enfim. Ok, tá bom, tá certo. Você tinha quantos anos, Alessandra? Acho que uns 6, 7 anos, mais ou menos. 6, 7 anos. E tem quanto tempo que você não resgata essa memória? Nossa, eu acho que tem pelo menos uns 30 anos que eu não resgato essa memória, eu acho. 30 anos que você não resgata essa memória, né? Isso. Pessoal, isso é pré-consciente. Existe um conteúdo latente, certo? Na cabeça da Alessandra, e que por conta de um estímulo que, no caso, o terapeuta deu, ela consegue ter acesso. Ok? Então, ela está aqui acessando a informação que estava guardada aí pelo menos de 30 anos. 30 anos na cabeça da Alessandra, e um estímulo conseguiu fazer esse resgate, tá? É isso que Beck diz. Não é que você não vai resgatar, você pode ter esse resgate, você pode conseguir trazer à tona com as técnicas e estratégias adequadas. Tá bom, pessoal? Então, os alunos, eles acham que vão estudar terapia cognitiva de Judith Beck, terapia cognitiva comportamental, né? Teoria e prática de Judith Beck. E vão estudar. Mas também vocês vão estudar o poder integrador da terapia cognitiva, que é um livro que muda tudo. Muda absolutamente tudo sobre a sua compreensão acerca da terapia cognitiva comportamental, que é a filosofia da TCC. Os 10 axiomas, esse conceito de inconsciente, foi aqui que eu descobri a palavra reatância psicológica, no material do QRT. Né? Reatância psicológica é a perda da sensação de liberdade por parte do paciente. E aí ele não consegue seguir o que o terapeuta orienta. E aí a gente tem que trabalhar em prol de quebrar a reatância do nosso paciente. Tá bom? As pessoas acham que vão estudar isso aqui, registro de pensamentos automáticos, e vão estudar no curso de formação. Mas também vão estudar isso aqui. É a técnica que eu mais gosto de utilizar. A máquina do tempo é uma técnica específica para o processo de tomada de decisão. Ela é uma técnica imaginativa da terapia cognitiva. Né? Os materiais do Robert Lee, que é o autor que eu mais gosto, de TCC, ele fala bastante da máquina do tempo. E eu tenho uma história bem bacana para contar, que aí não é com o Igor, mas é com o meu amigo Vinícius, que está aqui presente, assistindo a aula, né, Vinícius? E eu já devo ter contado essa história talvez umas 87 vezes. Né, Vinícius? Está aí ainda? Tô sim. Estou liberado para contar a história? Liberado, pode contar. A máquina do tempo é uma técnica imaginativa de um processo de tomada de decisão. Então, eu faço como se fosse um relaxamento da pessoa, né? Quando a gente vai fazer relaxamento autógeno, a gente começa com relaxamento respiratório, depois a gente passa, né, por um breve relaxamento corporal, e na sequência a gente usa o relaxamento autógeno. Então, aqui no caso específico, a gente entra na máquina do tempo. E a máquina do tempo ela é uma estratégia onde o paciente ele vai ver o futuro dele a partir de 2 decisões que ele tomou na vida, né? A primeira decisão, eu fui fazer isso na sala de aula com o Vinícius, na turma de Vinícius.
E a primeira escolha que eles teriam que fazer era abandonar a psicologia. Isso eu estou falando de alunos de terceiro ano da faculdade. E eles iriam abandonar a psicologia. E a segunda tomada de decisão seria eles continuarem na psicologia, né? E aí eu comecei a fazer o relaxamento e eu falo da seguinte forma: vocês vão agora, a gente vai pegar uma máquina do tempo e a gente vai ver o futuro de vocês. A gente pode ver você no futuro, mas essa pessoa do futuro não pode nos ver. Chegamos num dia qualquer, pegamos a máquina do tempo, como falei, que há um ano, chegamos num dia qualquer e vamos observar você daqui a um ano. Aonde você está, o que você está fazendo. Lembrando que você fez uma tomada de decisão. Você vai abandonar a psicologia. Foi o que você fez pela manhã, foi o que você fez pela tarde, foi o que você fez pela noite. Pegamos a máquina do tempo e estamos indo para daqui a 5 anos. Mesmo roteiro. Pegamos a máquina do tempo, vamos para daqui a 10 anos. Mesmo roteiro. Agora pegamos a máquina do tempo e voltamos para o presente. E a sua decisão é continuar estudando psicologia. E faço o mesmo roteiro. Quando eu estava fazendo esse roteiro de abandonando a psicologia, eu comecei a escutar um barulho. E era um som de um choro. E era meu amigo Vinícius chorando com a técnica. Eu continuei, encerrei a técnica. Quando encerrei, estava o Vinícius limpando as lágrimas. E aí eu disse assim: Vinícius, meu amigo, está tudo bem? E ele disse: agora tá. Eu disse: o que foi que houve? Eu ia trancar o curso de psicologia hoje. E eu falei: por que você está chorando? Ele disse: porque seria o 4º curso, não é, Vinícius? 4º curso. Seria o 4º curso que eu trancaria. E eu me senti muito mal com essa técnica. Eu disse: e que decisão você vai tomar depois da técnica? Eu vou continuar a fazer psicologia. O Vinícius continuou, se formou, veio trabalhar comigo, né? É terapeuta da metacognitiva e hoje é coordenador dos cursos da metacognitiva. Então, imagina se eu não tivesse feito a técnica naquele dia. Possivelmente eu teria largado a psicologia. Né, pessoal? Então, é uma técnica muito bacana. E ela traz uma coisa que também poucos livros de TCC falam, que se chama carga emocional. Todas as técnicas que têm forte carga emocional, ela tem uma tendência a gerar a ter mais efeito no processo de mudança, assim como aconteceu com o Vinícius. Então, a imagem mental de Vinícius abandonando o curso de psicologia gerou forte carga emocional em Vinícius, e aí Vinícius, por conta disso, tomou uma decisão diferente do que ele ia fazer naquele dia. Você arrependeu, Vinícius? De jeito nenhum. Bom, voltando para o Irving deu uma chance, era 2019. O Irving deu uma chance à psicologia e entrou no curso de formação, né? E essa aqui é a foto da turma dele. Ele fez muita amizade com o Jean Luiz na época, com a Ana Raquel. A Ana Raquel hoje, inclusive, também é psicóloga aqui da Metacognitiva. É funcionária nossa também. Tá bom, pessoal? Então, todo esse grupo aqui, eles estão entendendo, esse grupo em especial, ele se tornou super coeso. E aí, eles conseguiam aprender muito juntos, né? A partir daí. Bom, mas aí é onde está o problema das faculdades. As faculdades são extremamente teóricas. E a gente precisa de muita prática. Muita prática. O terapeuta, em especial, ele precisa praticar muito. Precisa praticar bastante. Tá? Somente a literatura não dá toda a base para lidar com os desafios que aparecem no processo terapêutico. Eu já levei um soco em paciente, para vocês terem ideia. Então, eu já levei um soco em paciente. Você faz o quê? Onde é que tem um livro dizendo o que você tem que fazer quando você leva um soco de paciente? Tá bom? Então, pessoal, prática. Muita prática. Então, quanto mais treinamos, mais know-how desenvolvemos para aprender. Aqui estou eu, Vanessa, tá? Vanessa é uma psicóloga, ela tem 1 ano de formada, Vanessa, mas Vanessa já está com a agenda cheia. E aqui está Pedro. Pedro acabou de se formar, ok? E Pedro hoje é funcionário da Neuropsicologia, que também é uma das empresas do nosso grupo. Opa. Porque acha que é só assim? Então, assim, essa é a simulação clássica que é feita nos cursos de formação.
pega 2 cadeiras aqui na frente, todo mundo, e a gente faz nesse contexto. Mas aqui não é somente assim. A coisa aqui é um pouquinho diferente. Vou mostrar aqui um videozinho para vocês. Dizem que ninguém quer fazer terapia. Será? Por exemplo, Maria relutou por meses para iniciar sua terapia, mas depois de tanto sofrimento, resolveu dar uma chance à psicologia. No caso de hoje, vamos ver como o terapeuta vai lidar com essa paciente resistente. Maria, doutor Diego tá chamando. Olá, Maria. Seja bem-vinda ao meu consultório. Maria, aceita um café? Não, obrigada, Diego. Maria, como é que eu posso te ajudar? Eu nem sei por onde começar. Então, pessoal, a gente tem uma minissérie no nosso curso, onde você aprende vendo eu aprender. Então, eu uso vários protocolos da terapia cognitiva e você consegue entender o que é que você tem que fazer ali nas primeiras sessões, nas primeiras 5, 6 sessões, a partir dos protocolos que nós aprendemos. E no caso específico dessa paciente, eu coloco, existem alguns condutos de resistência que eu vou ter que adotar para vou ter que resolver, né? No caso da paciente, como dá para perceber, é tudo descrito. Então, cada ato meu está descrito lá. Né? Então, tem toda a descrição do que você tem que fazer diante daquele contexto e daquela situação. Tá bom? Opa. Prática e mais prática. Pessoal, aqui é mais um atendimento, né? O pessoal assistindo em casa e assistindo simultaneamente aqui no auditório e em casa, o atendimento de Vinícius com uma paciente. Vinícius também é nosso ator. E Vinícius não costuma ser um paciente muito legal. À medida que o curso ele vai avançando, a gente vai aumentando o nível de dificuldade também da nossa prática, né, dos atendimentos clínicos. Então, a gente tem o famoso velho Vinícius também, que não é um paciente muito fácil. Atender o velho Vinícius é uma coisa meio complicada, tá? Mas quem atende o velho Vinícius, quem consegue ter manobras para poder conseguir lidar com o velho Vinícius, costuma se dar muito bem com pacientes resistentes. Então, é bem comum isso aqui, acontece praticamente toda a aula. Toda a aula a gente tem uma simulação, e entre as aulas a gente tem conteúdos que a gente vai enviando, ou podcasts, entrevistas, ou simulações como a que vocês viram agora, né? Então, tem vários conteúdos que a gente vai liberando para vocês também. Aqui são os psicólogos da neuropsicologia, que também participaram de uma atividade comigo. Esse aqui é o nosso estúdio. Além da rádio, a gente tem um estúdio também. E aí eles fizeram uma simulação de atendimento. Ana Beatriz e Pedro Bagui fizeram uma simulação de atendimento também para o nosso curso. Precisamos, pessoal, um terapeuta, para poder ter sucesso, ele tem que ter repertório, tem que ter raciocínio clínico, 2 coisas, e a TCT tradicional vai ter um problema. Ela é muito protocolada. Por culpa de Beck, de forma nenhuma. O problema não foi Beck. O problema é que a gente replica o que Beck faz sem questionamento, né? Então, Beck é um pesquisador. Eu sou um pesquisador também. E eu sei que toda pesquisa ela tem que ser replicável. Então, um pesquisador ele tem que ter um protocolo de como ele fez a pesquisa para que o próximo pesquisador possa testar e ver se chegou no mesmo resultado. O que boa parte dos terapeutas cognitivos do mundo fizeram? Pegaram a pesquisa de Beck e simplesmente replicaram em quantidade de sessões. Por isso aquela coisa, depressão, 12 sessões, ansiedade, depressão, 20 sessões, ansiedade, 12 sessões, é exatamente por conta disso. Mas quem atende sabe que na prática a coisa não funciona exatamente assim, concordam? Nem sempre um paciente ansioso vai ficar bom em 12 sessões, inclusive é bem raro isso acontecer, tá? Acontece, mas não é exatamente uma coisa muito comum, ok? Então a gente precisa de repertório, que é repertório, a gente precisa conhecer muitas técnicas, a gente precisa entender
sobre uma infinidade de técnicas, estudar uma infinidade de técnicas, para que a gente saiba exatamente o que fazer diante de uma demanda. Às vezes, você vai fazer o planejamento da sessão, você se prepara inteiro, chega na hora, a demanda do paciente é diferente. E você fica perdido, sem saber exatamente o que fazer. Por isso, de ter repertório, necessário um vastíssimo repertório de técnicas para lidar com as demandas que aparecem na terapia, e a gente traz muita técnica, a ponto de a gente ter um clube de técnicas, né? Ele é um produto à parte, mas a gente tem um clube com uma quantidade absurda de técnicas. A gente tem um livrinho de técnicas que tem, se não me engano, cerca de 80 técnicas lá, pelo menos, ok? E você vai aprender, né, a raciocinar em cima de cada caso. Então, em cima de cada caso, você vai raciocinar, você vai pensar, e como você tem um repertório muito baixo, você vai saber exatamente o que usar diante de determinado contexto. Tá bom? E a gente treina. Assim como eu mostrei aqui as simulações, a gente faz de repente. Isso aqui está baixinho o som, mas isso aqui é um atendimento de terapia de casal. Tá? E a gente colocou uma situação complicada para a terapeuta. Aqui temos um marido machista. É algo muito comum que tem em terapia de casal, né? Você tem pessoas que têm um padrão de crença e regras que atrapalham a vida conjugal. E aí tem que treinar. A gente ficou o desafio e Andressa, que é nossa aluna, teve que encarou o desafio para poder realmente conseguir mudar essa realidade desse casal. Tá bom? Um terapeuta cognitivo de sucesso, ele precisa estar atualizado. A gente tem um problema na psicologia, tem outro problema na psicologia. Pessoal, que é o seguinte, a psicologia, a gente costuma ler os livros de 1950, 1940, 1930, 1960. Mas eu quero que vocês coloquem aqui, quem leu um artigo de 2023? Quem leu um artigo desse ano? Já. Bota um eu aí nos comentários. Algum de vocês leu um artigo de 2023? Está atualizado a esse ponto ou não? Botem aí sim ou não. Só para ter essa medida. E aí, pessoal? Vamos botando aí que eu vou continuar. Pessoal, a gente precisa se atualizar. Existe uma reviravolta nas terapias cognitivas comportamentais de 2020 para cá. Mudou tudo. Está tudo mudando, inclusive da maneira como se dá diagnóstico. A gente hoje está trabalhando, vai passar a trabalhar, isso está sendo trabalhado, está sendo estudado, muito menos com diagnósticos clássicos, como o DSM-5, por exemplo. Vamos começar a trabalhar muito mais com o que se chama de transdiagnóstico. Menos classificação nosológica, né, depressão, ansiedade, e mais focado em processo cognitivo. Isso é uma mudança que vai acontecer de agora em diante. Aqui no Brasil, essa informação ela começou a chegar agora no Congresso Brasileiro de Terapias Cognitivas, né, quando começou a se difundir. Mas lá nos Estados Unidos, isso vem sendo trabalhado desde 2019 para 2020. Já se vem falando sobre isso. E essa mudança ela vai ocorrer já já, tá bom? Então, a gente vê aqui, isso aqui é o nosso banco de artigos. Quando você entra no nosso aplicativo, né, quando você entra na nossa plataforma, você tem um banco de artigos, com muitos artigos. Você tem aí 20 artigos sobre tópico, 20 sobre transtorno de personalidade, uma quantidade muito grande. E a gente tem dado preferência para artigos mais atuais. Então, aqui, ó, 2020, 2021, né, tem artigos de 2023, 2022. A gente considera artigos atuais de 5 anos para cá. Tá? Então, a gente sempre tem dado uma preferência para artigos mais atuais. Não que a gente não trabalhe nos artigos clássicos, como criados por Paulo Knapp, por exemplo, sobre Tolkien, 2000, 2000 e pouco, ele não está também. Mas a gente sempre dá uma preferência para conteúdos mais atuais. O psicólogo ele precisa estar se atualizando constantemente. E aí a gente está sempre alimentando essa plataforma. Tá? Então, está havendo uma revolução, né, como eu disse, e pouquíssimas pessoas conhecem essa revolução. Ainda uma quantidade muito pequena de profissionais que conhecem essa revolução que está acontecendo no PCC. Tecnologia. A gente sempre traz aqui uma aulinha sobre tecnologia. Aqui, realidade virtual, que é muito usada, por exemplo, com fobias. Né? Então, quando a gente tem aula sobre fobias, a gente geralmente traz os óculos de realidade virtual. Eles são relativamente baratos hoje, eles eram muito caros. A
primeira vez que eu vi um óculos de realidade virtual, ele custava 15 mil reais. Hoje, com um celular, você compra somente a carcaça, né? Que custa em torno de 70, 100 reais, mais ou menos, e é só baixar o aplicativo. E aí você consegue fazer a simulação de realidade virtual com o seu paciente. Então, a gente fala um pouquinho sobre isso aqui. Hoje, que trabalhado mesmo, isso aqui era uma outra ferramenta que a gente trabalhava aqui, chamada neurometria. A neurometria, por exemplo, ela pode ser bastante utilizada para avaliar se de fato você está relaxando. Né? Existe uma ferramenta que a gente usou aqui. A neurometria tem muitas ferramentas. Ela funciona como um neurofeedback, muito parecido. E aí, ele tem duas linhas e você vai induzindo o paciente ao relaxamento. Quando você relaxa, ele começa a tocar uma música. E aí a gente fica brincando, a gente ficou brincando aqui durante um bom tempo com essa atividade, tá? Também. Deixa eu mostrar aqui uma coisa interessante, importante para vocês. Cadê? Pessoal, essa aqui é a nossa plataforma. Tá? Essa aqui é a nossa plataforma de cursos. Todos os conteúdos, todas as aulas, elas ficam gravadas. Ok? Então, aqui são as aulas gravadas. O curso de formação em relacionamento com a mim, com a minha esposa. Tá? Aqui a gente tem um curso de técnicas. Então, todos os produtos da meta cognitiva estão aqui. Aqui estão os cursos de formação. Se eu clicar aqui... Ai, meu Deus. Deixa eu só voltar aqui. Botar a senha. Bom, a senha saiu, eu não tinha salvado a senha, e ela saiu, mas ali fica todos os nossos cursos. Vinícius, se você conseguir botar aí, mostra aí pra gente. Tenta botar para poder a gente conseguir ver. Coloque, só um minutinho. Quando tiver pronto, você me avisa, tá? Que eu dou acesso. Então, pessoal, então a gente tem uma plataforma bastante atual, né? Uma plataforma bem moderna, tudo fica gravado. Então, a gente criou isso para que, se por acaso, por qualquer motivo, você não puder assistir a aula, fica gravado. E você pode assistir a gravação também. Essa aula, por exemplo, vai ficar gravada e vai ficar na plataforma. Tá aqui, Diego. Ok. Você já botou, Vinícius? Ah, já botou, né? Ok. Vinícius, mostra aí as aulas, por gentileza. Vou entrar aqui no curso de formação. A devida atenção. Mas até lá temos algumas coisas mais iniciais para vocês saberem, para vocês descobrirem. A começar por vocês saberem que eu sou, né? Que eu trabalho. Então, estão aqui as aulas, módulo 1, módulo 2, módulo 3, os materiais que a gente utiliza na aula, está aqui os PDFs. Os alunos, eles podem avaliar as aulas, podem comentar também, tirar dúvida. Mostra para a gente aí o banco de artigos, por gentileza. Banco de artigos. Aí está o banco de artigos, pessoal. Clica aí em algum disso. Aqui é o de resistência. Pronto, essa quantidade absurda de artigos sobre gestão terapêutica, tá? E assim é sobre todas as temáticas aqui do curso, do nosso curso. E volta a anunciar, Vinícius, por gentileza. A IA é o nosso produto mais recente, tá, pessoal? Que faz parte. Quem tem o curso de acesso a IA. Bota aí, pergunta aí, por gentileza, técnicas para TOC, Vinícius, da TCC.
Ela funciona do mesmo modelo do ChatGPT. Acontece que a gente alimenta ela com ferramentas da terapia cognitiva. Então, ela é um recurso muito bacana e muito forte, né, para poder realmente tirar as ferramentas da terapia cognitiva. Se você pedir uma técnica específica, ele vai dizer como é que é para você fazer e executar a técnica, por exemplo. Um detalhe, Diego, no chat GPT, se você perguntar alguma coisa, algum tipo de recomendação para um tratamento psicológico, ele não vai dizer, né? Ele vai negar e pedir para você procurar a ajuda do profissional. É verdade, bacana, isso. E aqui, pelo contrário, aqui ele vai dizer exatamente o que você tem que fazer, quais são as ferramentas, técnicas, né? E ele é alimentar, ou seja, ele vai melhorando. E cada vez que você faz uma pergunta, ok? Ele vai melhorando, ele vai refinando a capacidade dele de dar melhores respostas para você. Também. Ok, Vinícius, obrigado. Nada. Estou aqui só dando mais instruções, como retirar a segunda via do boleto, onde fica a metacognitiva. E responde tudo. Vinícius, esse IA está na nossa plataforma, é isso? Tá aqui, ó, o bonequinho, suporte a teste, que ainda eu estou treinando. Carla já está à disposição de vocês, cara. Vocês podem ir conversando. Quanto mais vocês conversarem, para a gente é melhor, porque a gente vai adestrando ela. É porque a gente começou agora, né? Começou semana passada, a IA. Então, ela é bem recente, por isso que você ainda está sem saber. Mas a gente já tinha avisado, a gente já começou a divulgar, tá? Foi Solange que falou agora, que ela está com a mão levantada. Pode falar. Não. Eu estou achando muito bacana essa plataforma de vocês investirem nessa formação permanente, e eu pergunto sobre a atualização dos artigos. Ele é feito Periodicamente, vocês organizam essa atualização e os artigos estão em língua portuguesa? A maioria deles, sim, mas também tem em inglês. Tem muita atualização. Toda a vida, as pesquisas americanas ou europeias, elas se antecedem às brasileiras. Então, os pesquisadores brasileiros quase sempre replicam o que estão sendo trabalhado lá. Entendeu? Então, a gente bota também artigos internacionais. Tem internacionais, tem anos. Como eu disse, por exemplo, a teórica quarta onda da terapia cognitiva, que é a terapia baseada em processo, ela chegou para valer no Brasil em janeiro. Janeiro de 2023. Tá certo? Mas lá nos Estados Unidos está sendo trabalhado desde 2020. Isso. Então, a gente está atrasado pelo menos 3 anos em relação a eles. Então, é interessante que a gente coloque realmente artigos internacionais, porque eles são bem mais atualizados. Mas, só para você ter uma ideia de como a gente é atualizado, o livro hoje, que é o livro de prática da terapia baseada em processo, ele foi lançado em janeiro, ele foi lançado no dia 15 de janeiro. No dia 5 de fevereiro, a Metacognitiva estava dando aula sobre esse livro. Para você ter uma ideia, o grau de atualização que a gente tem aqui na Metacognitiva. Então, assim, a gente foi o primeiro curso do Brasil a dar esse conteúdo. Tá? Só para você ter uma medida de como a gente se atualiza, né? Como a gente se atualiza com velocidade bem interessante. Tá bom? E, Diego, essa plataforma, ela é disponível a partir do momento do curso, é isso? Isso. A partir do momento que vocês iniciarem o curso, ela estará à disposição de vocês. Ok. Ok? E o pessoal adora a plataforma, ela tem um formatinho do Netflix, né? A gente já botou de uma maneira que seja bem didática, bem legal. Então, todo mundo gosta muito. Networking. Pessoal, uma das coisas mais bacanas do nosso curso é o networking. Até porque a gente está sempre incentivando o networking, né? Aqui eu peguei uma turma que o networking foi muito bacana. Então, a Olavo, essa pessoa aqui, tá? Ele é psiquiatra. E Eduardo, que é casado com Ana Raquel, ele é médico. Ok? Ana Raquel é nossa professora, Dudu era nosso aluno e Olavo era psiquiatra. Você imagina a quantidade de pacientes que circulou aqui. Então, a gente tinha aqui um médico, um psiquiatra e essa turma inteira de psicólogos
né? Sempre discutindo sobre psicopatologia, sobre terapia cognitiva, e aí a conexão entre eles funcionou muito bem. E a gente sempre incentiva esse processo. É um processo que a gente incentiva muito. Então, as relações interpessoais que acontecem aqui sempre estão ajudando a trazer pacientes. Diego, funciona no online? Funciona também. Então, a gente está sempre incentivando esse processo interpessoal, esse vínculo, né? Para poder ter uma agregação, para poder realmente vocês conseguirem ter mais pacientes. Okay? Então, é uma quantidade bastante razoável. A nossa última turma, para ter ideia, abriu com 72 pessoas. Tiveram 72 alunos inscritos no curso de formação, agora que abriu em agosto. Então, assim, é uma quantidade muito alta de pessoas, né? Muita gente, e aí realmente existe uma troca bem bacana entre eles. Tá bom? A tecnologia é importante, a atualização é importante, mas o terapeuta, ele precisa ter um bom desenvolvimento profissional. E o Irving passou por tudo isso, tá? Tudo isso que eu estou falando aqui, de prática, desse processo de networking, o Irving passou por tudo. E aí, aqui eu estou mostrando uma linha de crescimento do terapeuta. Tem um vai e volta, né? Tem um momento de queda, tem um momento de estagnação. Eu costumo dizer que são uns 15 pacientes. 15 pacientes particulares é o ponto de estabilidade do terapeuta. Se você está com 15 pacientes e não fizer nada, né? Você nem cai, nem você sobe. Aí você tem que se movimentar para poder você conseguir um pouquinho mais de pacientes. Aí a gente chama de crescimento espontâneo. Quando você está com 20 pacientes, por exemplo, naturalmente as indicações que surgem daqueles pacientes fazem você crescer naturalmente. E aí, voltamos ao Irving. E aí já temos um outro Irving, pessoal. Esse aqui é o Irving na sala dele, atualmente. Outra pessoa, o Irving agora está trabalhando, está bem forte, né? Parecia um garotinho antes, agora não, parece um homem, realmente. E ele aprendeu estratégias no curso de formação de como crescer profissionalmente. Começou a aplicar naquele período, daquele primeiro vídeo, ele aprendeu essas estratégias, tá certo? E começou a aplicar. E o Irving teve um outro momento que eu me encontrei com o Irving, e aí eu disse assim, e aí o Irving, meu amigo, como é que tá? Agenda lotada, Diego, eu dei uma maneirada. E o negócio já estava pesado, eu estava ficando muito cansado, então agora eu aumentei o valor da minha sessão, certo? E diminuir a quantidade de pacientes para eu trabalhar com mais qualidade. E esse é o espaço, é o atual espaço do Irving. Né? E o Irving deixou... Olá, eu sou José Irving, sou terapeuta cognitivo-comportamental, atuo na psicologia clínica há uns 5, 6 anos, com formação na neuropsicologia, em ACT, fui professor de pós-graduação em transtornos alimentares, e atualmente sou responsável dono e um dos fundadores da empresa LivSense. Fui um dos alunos concluintes da formação em TCC, oferecido pela Metacognitiva e pelo professor Diego. E essa formação ela tem um grande impacto na minha história na psicologia. Porque lá no passado, assim como a maioria dos alunos, né, que se forma na graduação, eu saí da faculdade com todas as minhas inseguranças. Eu não conseguia fazer um primeiro atendimento, eu não conseguia ter uma primeira sessão com o paciente. Eu não sabia como conduzir, eu não sabia se era necessário utilizar uma técnica. E na formação eu aprendi muitos assuntos, eu aprendi muitas condutas, muitas técnicas, que foi um grande diferencial na minha carreira. E naquele passado, né, quando eu saí ali da graduação, eu era aquele profissional que eu tinha 1, 2, quando estava estourando 3 pacientes na minha agenda, mas que nenhum deles passavam da 3ª sessão. Mesmo oferecendo ali um serviço, uma sessão por um preço social, um preço mais baixo, para ver se o paciente podia pagar, né, para que o financeiro não fosse uma questão para eles, eles não desenvolviam, eles não ficavam comigo, né, porque eu não estava entendendo, não compreendia o que era a necessidade do paciente, eu não sabia como resolver o problema dele. Não sabia qual era a necessidade que ele estava tendo na terapia. E o curso de formação, ela me deu essas habilidades de ter essa escuta mais refinada, de ser mais assertivo no que eu vou utilizar com aquele paciente. E voltando para esse passado, para vocês terem uma ideia, na minha história, né, como eu não conseguia ter esse engajamento de clientes na minha agenda, era um ou outro paciente muito perdido entre um mês, atendia um mês sim, 4 meses não, e eu alugava a sala,
fazia contrato com o aluguel da sala, então eu tinha muitos prejuízos. E eu precisava trabalhar em outras áreas, eu fazia bicos para poder pagar, né, o espaço que eu estava alugando. Então, eu sou aquele profissional que literalmente, isso não é modo de falar, eu estava para desistir da minha formação, desses 5 anos de estudo que eu passei, foi bem ralado, e né, eu estava para desistir. Para vocês terem uma ideia, eu fazia, né, alguns bicos, trabalhei como barista, como barman, ralava o final de semana inteiro como garçom. Quando eu estava para desistir mesmo assim da psicologia, o meu tatuador, eu desenho um pouco, eu fazia também encomendas de pintura, de quadros, e o meu tatuador ele já estava me treinando para começar a tatuar. Então eu já trabalhei não, mas estava aprendendo a fazer tatuagem. Trabalhei na beira da praia, vendendo crepe para poder pagar aluguel, para poder me sustentar. Fui professor de inglês sem falar inglês, me tornei coordenador de uma escola de inglês sem falar inglês. Tudo isso num grande desespero, porque naquela época a psicologia ela não era rentável para mim. E aí, né, graças ao Diego, que ele veio assim, ele apareceu, tive a oportunidade de tê-lo como um grande professor na faculdade, então eu sempre já tive essa admiração por ele. E quando o Diego, né, abriu a turma de TCC, da formação, eu pude participar. E foi onde eu tive essa oportunidade de um grande poço de conhecimento, onde eu pude ter conhecimentos que na faculdade nada era repassado, onde, muito pelo contrário, na faculdade era repassado informações que me deixava muito inseguro, e eu sair da faculdade sem saber o que é que um psicólogo fazia. Então, a formação em TCC, para mim, foi esse grande diferencial. Saber qual é a minha atuação, como eu posso escutar esse paciente, entender qual a necessidade desse paciente e como levar para ele possibilidades de uma forma transparente, né, e ajudá-lo a ficar engajado na terapia. Atualmente, eu acho que eu falei no início do vídeo, eu vivo apenas da psicoterapia, mesmo, né, tendo abrir recentemente uma empresa, mas a minha função principal é como psicólogo. Teve um momento da minha vida em que eu precisava, né, vieram muitos pacientes e eu trabalhava de segunda a sexta, com horários bem preenchidos. Isso foi bom durante o tempo, mas hoje eu me permito, por exemplo, de trabalhar de segunda a quinta-feira, trabalhar apenas um período, e isso ser o suficiente para mim. Afirmo o que Diego diz, que é possível viver dignamente apenas da psicologia, mas para isso a gente precisa ter o conhecimento e saber aplicá-lo da forma correta. Pessoal, bacana demais a história de William. O William é um garoto muito bacana, muito legal. Né? Opa, tem um livrinho aí. Por que o William foi escolhido, pessoal? Porque o William representa essa história de boa parte dos alunos de psicologia. A faculdade ela tem um problema, realmente, ela desacredita muito, você fica muito desacreditado, muitas vezes, com os comentários que as pessoas fazem, né? De que não é possível, de que você não pode crescer, de que aquilo não vai ter uma função. Você vai estudar 5 anos e aquilo não vai ter uma função. E o William representa exatamente você. Ele representa você. Né? Aprender não é só, o curso de formação em TCC não é só aprender terapia cognitiva. Primeiro é acreditar. É acreditar que isso vai ter um fim, isso vai ter uma utilidade, você vai poder crescer, você vai poder fazer uma boa ferramenta desse conhecimento, você vai praticar. A nossa característica principal, pessoal, é prática de toda qualidade. Então, a gente está aqui praticando o tempo todo. Tem sim teoria, muita teoria, mas tem muita prática também. Né? E, juntamente, a gente quer que você saia daqui sabendo. E não só sabendo, como a gente quer que você desenvolva, aprenda a desenvolver realmente, se desenvolver enquanto profissional. Por isso, no final do curso, sempre quando acaba o curso, a gente tem um módulo de desenvolvimento de carreira. Então, a gente passa as informações que você deve fazer, a gente tem uma aula sobre isso, de quais as ações que você deve fazer para poder você crescer profissionalmente. Tá bom? E agora vamos falar um pouquinho do curso de formação em si, né, do que é o curso de formação em TCC da metacognitiva. Isso aqui é uma das nossas aulas, está aqui do Dudu, né, que é o médico, também participando.
O nosso curso é focado em 5 grandes pontos. Teoria, ok? Aqui, professor Aline Gonçalves, dando aula. Teoria, toda a teoria da terapia cognitivo-comportamental, da maneira mais atualizada que a gente puder. Né? Então, a gente está sempre atualizando bastante os nossos conteúdos. Muita prática, eu acho que isso está claro. É isso, pessoal? Muita prática. Então, a gente tenta praticar bastante, a gente tem conteúdos, tem podcast, tem estúdio, justamente para poder a gente conseguir fazer muito conteúdo para vocês. Então, a gente está sempre produzindo bastante conteúdo para vocês. A gente tem conteúdo, realmente, dos mais diversos, entrevista com psiquiatra, entrevista sobre... A gente teve uma entrevista agora recente sobre eletroconvulsoterapia, para vocês terem ideia, né? Um psiquiatra falando, dando a opinião dele sobre o assunto, psicofarmacologia, sobre temas atuais da terapia cognitiva, sobre outras abordagens do campo das terapias cognitivas e comportamentais, como ACT, terapia de aceitação e compromisso. Então, todo esse conteúdo a gente tem para poder oferecer para vocês. Tecnologia não vou nem falar, porque já está mais do que demonstrado, né? Que outro curso tem uma inteligência artificial, que outro curso tem um auditório que você de casa consegue acompanhar como se fosse presencial. E vocês estão aqui me escutando, mas se tivesse pessoas aqui, vocês escutariam. Eu vou só demonstrar. O microfone ele fica diferente, mas vocês conseguem me escutar. Suponho que vocês estão me ouvindo. Mais baixo, mais distante, mas vocês conseguem me ouvir, né? Então, a gente tem microfones no teto aqui do nosso auditório que permite que você consiga acompanhar o que os alunos estão perguntando, inclusive. Ok, pessoal? Aqui volta para o microfone principal. Desenvolvimento profissional, ok? Então, desenvolvimento profissional, como eu disse, no fim do curso, a gente diz o que você tem que fazer para poder crescer profissionalmente. E a possibilidade, vou deixar bem claro que é uma possibilidade de empregabilidade. Porque o grupo ele já é formado por 4 empresas e boa parte dos profissionais que vêm trabalhar com a gente são alunos nossos. Aqui é a Meta Cognitiva, onde tudo começou, onde eu estou nesse momento. Eu estou na clínica Meta Cognitiva, ok? Essa é a nossa clínica mais atual, a Neopsicologia, que hoje conta com 15 profissionais e todos foram alunos desse curso. Os 15 psicólogos da Neopsicologia são alunos do curso de formação em TCC ou QRT, né, de cursos nossos, tá? E aqui é a nossa plataforma de atendimento online, que é a Afectiva, ok? Ela vai estar dando início agora nas próximas semanas. Temos uma grande alegria recente. Nós somos patrocinadores do Congresso Brasileiro de Terapias Cognitivas que vai acontecer aqui em Natal. Esse aqui é um post do Instagram da própria Federação Brasileira de Terapias Cognitivas, e estamos aqui. Tá? A Meta Cognitiva como o 3º maior patrocinador desse congresso. Pessoal, justamente porque a gente sempre está pensando no desenvolvimento da terapia cognitiva, que a gente se vinculou à Federação Brasileira de Terapias Cognitivas e estamos patrocinando esse evento. Tá? Inclusive, se puderem vir a Natal em abril, participar, eu vou estar pessoalmente esperando vocês para poder dar um abraço. Tá bom? Pessoal, e é isso aqui. Isso aqui é o nosso curso. Aqui são as pessoas que estão turmas mais antigas, que são turmas antes da pandemia, mas eu queria só mostrar para vocês, né? João é nosso profissional, Renato é nosso profissional, né? Psicólogo da Meta Cognitiva, Ana Raquel, mas aqui está o Irving de novo, ó, participando. Aqui nesse outro grupo, cadê? Grace é psicóloga da Meta Cognitiva, Marcelo é psicólogo da Meta, Rosélia é psicóloga da Meta. E mesmo que não é psicólogo da Meta, como, por exemplo, Vanessa, aqui tem agenda lotada, ela conseguiu crescer. Porque a gente sempre está focado em teoria, prática, certo? E desenvolvimento profissional. Então, pessoal, a nossa filosofia é possível viver de maneira digna da psicologia. Isso que se fala nas faculdades é conversa. Tá? Eu sempre vivi a psicologia. Desde 2006, desde 2005, quando eu me formei, eu nunca trabalhei com outra coisa na minha vida. Sempre foi atendimento, ou professor de psicologia, ou gestor de clínicas de psicologia, ou desenvolvimento da vida profissional dos psicólogos. E eu tenho feito isso. Eu tenho feito isso trabalhar com psicologia desde 2006, mas desenvolver a vida profissional dos psicólogos desde 2015. Inclusive, nosso amigo Vinícius abriu agora há pouco tempo a própria clínica.
É isso, Vinícius? Eles acabou de abrir seu próprio espaço, sua própria clínica, e mesmo assim não deixou a metacognitiva. Continua aqui com a gente. Né? Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao curso de formação em TCC da metacognitiva. É um curso diferente. De verdade. Vocês podem ir para qualquer outra instituição do Brasil que vocês não vão ter essa pegada. Tá? Não tem essa lógica que a gente trabalha. Então, visamos com esse curso ajudar os psicólogos a desenvolver um atendimento de excelência, adquirir habilidades para lidar com as demandas mais típicas do TCC. Vinícius é o nosso coordenador do curso, né, especialista em neuropsicologia e TCC, professor de pós-graduação em curso de psicologia também. Esqueci de botar aí agora empreendedor também. A gente sempre acompanha os nossos profissionais. 75% dos alunos da metacognitiva têm pelo menos 25 pacientes. Ok? Então, 75% das pessoas que terminam o nosso curso, após 2 anos de encerrado o curso, têm pelo menos 25 pacientes particulares, ou seja, eles vivem realmente. Então, eu tenho um aluno, Ramon, que ele fala uma frase bem interessante, ele diz, engraçado, eu paguei o curso inteiro da metacognitiva em 2 meses de atendimento. Com 2 meses de atendimento, eu paguei todo o curso da metacognitiva. A nossa lógica, como eu já disse, né, teoria, prática, tecnologia, desenvolvimento profissional e possibilidade de empregabilidade. Além disso, oferecemos os bancos de artigos atualizados e o banco de simulações. Além das simulações que a gente tem aqui, a gente tem outras simulações, a gente tem muita simulação. E aí, vocês vão ter acesso a ver todas essas simulações, pessoal. Então, a gente vai liberando para vocês mensalmente, né, pós-módulo, a gente vai fazendo a liberação. E, além de tudo isso, vocês têm experiência do profissional com mais de 18 anos de mercado, no atendimento da ACC, 12 anos na docência, 8 anos de gestão de clínicas, de psicologia, e no desenvolvimento profissional de psicólogos. Mais de 500 psicólogos ao todo. Todas essas marcas aqui são marcas nossas. Tá? Tirando a Multiverse, que eu sou vinculado, isso ficou um pouquinho à parte, Metacurso, Neuropsicologia, Engagem Psi, QRT, Metacognitiva e Afetiva, são produtos do grupo Metacognitivo. Então, é uma empresa muito sólida, muito ampla, e que, de fato, é focada nesse desenvolvimento, pessoal. O nosso curso ele tem etapas, ele tem momentos, né? Então, no decorrer do mês, a gente vai ter iniciação de literatura, a gente vai dar aí de 15 a 10 dias para vocês lerem o material, apresentação formal do professor, né? O professor vai se apresentar em um vídeo para vocês. Nossa aula, a aula ao vivo acontece um sábado por mês, de 8 da manhã até 5 horas da tarde. Você pode assistir aqui presencialmente, só que a gente pode ter mais uma vaga presencial, tá? Está para encerrar as vagas presenciais. Você pode assistir ao vivo, assim como vocês estão assistindo agora, nesse momento, ou vocês podem assistir gravado, se vocês não puderem estar ao vivo. Então, a gente tem a nossa aula com conteúdo atualizado da temática, inovação. Eu sempre solicito aos professores para fazer alguma novidade, algo de novo, conteúdo novo, um artigo novo, certo? Experiência do professor com matemática. Então, a gente prefere, tem dado preferência muito mais a professores do mercado, que estão ali no dia a dia do atendimento clínico. A gente sempre tem dado preferência a professor com esse perfil. A gente acha que ele consegue ajudar, ele consegue passar mais experiência do que, muitas vezes, o docente que não tem a prática clínica. Né? E simulação. Temos um exercício, toda a aula, feedback do aluno, né, que a Ayane, que é nossa funcionária, passa para vocês, e aula gravada com assunto inovador a ser escolhido. Então, todo mês a gente tem pelo menos um podcast ou uma simulação daquela que a gente envia para vocês. Como eu disse, pode assistir presencialmente, online ao vivo ou gravado, tá? E com os de valores. Eu tinha feito na semana passada o Black Friday, né? Eu tinha botado a matrícula a R$80. Aí algumas pessoas vieram reclamar que não tinha como fazer a matrícula naquele momento, porque não tinha recebido dinheiro ainda. Então, eu botei o Black December, né? Aqui, tirei o Friday e vamos fazer agora em dezembro. Então, pessoal, o nosso curso é a matrícula mais de 18 parcelas, o curso tem 18 meses. A matrícula de 200, hoje, até amanhã, meio-dia, na verdade, tá? Vai estar por R$80. Amanhã, a partir do meio-dia, vai ficar por R$100.
e a partir de sábado volta para 120. Então, eu vou dar um tempinho para que vocês possam fazer a matrícula com a gente, tá bom? A mensalidade, pessoal, vai ter um aumento agora a partir do dia 1º de janeiro, tá? Então, a mensalidade até então está R$ 299, de 299 está por 269, e na modalidade presencial de 329 está por 299, ok? E, pessoal, acredite, é possível viver de maneira digna da psicologia. Todas essas pessoas aqui foram nossos alunos e vivem de maneira digna da psicologia. Vinícius é proprietário de clínica, Matheus é proprietário de clínica, Priscila acabou de abrir o espaço dela, Geraldo é de uma das maiores clínicas que tem aqui em Natal, que foi a nossa primeira turma, a Orineide tem agenda lotada também, Ana Raquel é a referência local da DBT, da terapia comportamental dialética. A Ana Raquel tem 25 anos de idade, e ela é a referência em Natal da terapia comportamental dialética. Pessoal, é a terapeuta que é chamada para dar aula nos cursos para falar de DBT, com 25 anos, para vocês terem uma ideia. Tá? Graça também, né? Tem agenda lotada, ela também tem o espaço dela. Então, pessoal, isso é terapia, é metacognitiva. A metacognitiva tem esse fim. Não é só passar conteúdo, é fazer com que você possa realmente crescer, aprender na prática e crescer. Aguardamos vocês no curso de formação em TCC da Metacognitiva. Aí está meu Instagram, né? Com o QR Code, para quem quiser seguir. E estou à disposição no WhatsApp também, quem quiser. Coloca a câmera aí, né? E você vai ter acesso direto ao meu WhatsApp, vai poder conversar comigo e poder tirar dúvidas se vocês quiserem, ok? Me dê um feedback, como é que foi para vocês essa aula, o que vocês acharam de tudo que a gente mostrou para vocês. Fale um pouquinho. Pedro Feitosa. Pedro, meu amigo, abra aí o microfone, por favor. Boa noite, pessoal. Não sabia nem que você estava aqui. Entrei agora. Mostrei foto sua, viu? Ah, já estou sabendo, mas obrigado, Diego. E, gente, não é exagero. Eu estou terminando a graduação agora e sou extremamente grato por tudo, absolutamente tudo que eu sei sobre TCC se deve a esse meu percurso que eu escolhi fazer na Meta, né? Não só curso de formação, mas KRT também, técnicas, psicopatologia. E, gente, podem confiar, realmente não é conversa de mercador, é porque realmente o negócio funciona. E quando funciona, não tem erro. Acho muito pouco provável que tenha alguém que não tenha passado por aí, que não tenha um sentimento parecido. Valeu, meu amigo. Valeu, Pedro. Diego! Oi! Oi, Diego! A Daisy está aqui. Oi, Daisy. Como é que você está? Tudo bem? Oi, meu amor. Tudo bom? Eu estou aqui Você disse que ia dar aula, falar né? para todos os meus seguidores e para todos que estão aqui que o teu curso é extremamente garantido. Tu és um profissional assim de ponta. Tá, obrigado. Tá? Confio muito em ti e estou sempre contigo. Tanto que eu convidei o Diego para dar aula na minha mentoria 2024. Né? Então, vocês podem confiar. O Diego é um profissional, a equipe toda maravilhosa. Tá, gente? Vocês estão em boas mãos. E nós temos, sim, que estar sempre se especializando com, não sei se é uma formação, Diego, porque eu cheguei um pouquinho depois, né? Eu estava no meu curso antes, se é uma especialização, formação, mas o pessoal precisa muito, tá? Especialização, formação, e eu sei que tu tens tudo aí, né? Sim. O curso específico de formação. A gente está até vendo a questão de validação, né? Exato. Então, o Diego é um mestre, é um doutor extremamente fidelizado para que a gente possa estar seguindo ele e fazendo tudo o que ele nos manda, né? Eu sigo e estou aqui agora, né? Acabei de dar uma aula e já estou aqui na tua aula, Diego. Obrigado. Eu achei que tá você não ia bom, conhecer. querido? É um prazer estar sempre contigo.
Obrigada. Pessoal, mais alguém quer comentar, quer fazer alguma pergunta? Olha só, e pessoal, presta atenção nessa tecnologia. Como é que foi a aula para vocês? Como é que foi acompanhar com o vídeo e áudio aí de casa? Diego, parabéns. Foi muito válido, viu? Obrigada. E gostei muito da apresentação. Eu achei que você traz realmente uma inovação, que é ter foco na vida das pessoas, na prática da psicologia, e não apenas uma bagagem conteudista, que é o que mais a gente encontra. Então, você procura agregar a parte de formação científica, conceitual, que ela é importante, mas considerando também a prática, a atuação do profissional. Isso, de fato, eu achei uma novidade na sua proposta. E aí eu vou seguindo você lá pelo WhatsApp, para você reforçar, por favor, os valores, as inscrições. Isso. E o livro, Diego, do Aaron Beck, que você colocou no início, se você pode divulgar o título. Posso. Quem quiser anotar já é o poder integrador da terapia cognitiva. Mas tem um PDF bem lindo dele, só hoje. Ele é um livro meio antigo. É um livro para vocês. Esse PDF, esse material. Tá, obrigada, viu? Bom, áudio e vídeo, conseguiu me acompanhar bem aí da sua casa? Ficou um pouco baixo, mas eu consegui acompanhar. Eu coloquei o fone e consegui acompanhar. Tá ótimo. Então, às vezes essa diferença é da programação. Sugestão da gente, inclusive, é usar fone. Com fone, geralmente não tem problema. Bom? Mais alguém, pessoal, quer comentar alguma coisa, quer falar, quer fazer perguntas? Não? Bom, estou à disposição no WhatsApp, quem quiser conversar comigo, tirar dúvidas. No grupo do curso, tá? Eu vou estar colocando as informações que eu falei aqui, eu vou estar colocando lá e fico à disposição para poder conversar com vocês, tá bom? Vini, de qualquer maneira, coloque já o link da matrícula lá, que aí a gente vai... Já foi. Pronto, ótimo. Aí o pessoal vai escrevendo e vai conversando com a gente. Pessoal, muito obrigado. Fico feliz demais, né? Hoje a gente teve uma quantidade bem bacana de pessoas participando do workshop. E deixa eu pedir um favor a vocês. Comentem para as pessoas não sabem, né? Ou se sabem, não acreditam às vezes. A pessoa acha que é balela minha. Tem muita gente que acha, como o Pedro fala, que é história de vendedor. Que tem aqui. E não é, a gente tenta fazer realmente um curso bem diferente. Né? Vinícius tem uma pegada tecnológica super bacana, boa parte das coisas de tecnologia que a gente tem no curso foi criação de Vinícius também. Eu também tenho essa pegada de inovação, né? Tendo sempre trazer novidades e atualizações em terapia cognitiva. Então, venham para o curso que eu garanto que vocês não vão se arrepender. Ok? Muito obrigado. Boa noite e estou à disposição de vocês. Boa noite, Diego. É maravilhoso o teu curso. Tu és um doutor, né, professor que agrega para nós. Obrigado, Laís. Muitas coisas. Muito. Pessoal, para quem ainda não tem formação e especialização, está aí, tá? Fica a minha dica. Tá? Fica a minha dica para todo mundo. E das cidades está falando, pessoal, então... Fica a minha dica. O doutor Diego é bambambam. É uma referência, viu? O doutor Diego é bambambam. Não tenho o que falar, né? O que eu vou falar de ti, né, meu mestre? Obrigado. Querido, boa noite. Um beijo grande para ti. Obrigada por estar aqui hoje. Até mais, pessoal. Pessoal, estou à disposição. Não vou dormir, não, tá? Podem falar comigo que eu estou aguardando vocês. Boa noite, até mais. Tchau.